Operação Carbono Oculto. Será que você, pessoa física, tem que se preocupar com alguma coisa que está acontecendo agora? Bom, sejam bem-vindos. A nossa missão aqui hoje é trazer a informação mais límpida, mais clara possível, para que você aí possa tomar as suas decisões e entender o que está acontecendo com essa notícia que foi dada no dia de ontem, né, na quinta-feira, em que deixou muitas pessoas aí preocupadas, de orelha em pé. Será que há motivos reais para você se preocupar com isso? Então eu vou trazer aqui o que a gente já tem de informação real para o mais límpido possível aí para você analisar. Então vamos lá. Primeira coisa, essa operação Carbono Oculto, o que ela visa, qual é o objetivo dela, né? Esse extraído aí do site do Gov, ele mostra que é um esquema sofisticado de fraude, de sonegação fiscal, de ocultação de dinheiro, de lavagem de dinheiro, que está sendo feito principalmente, porque ele fala ali de carbono oculto, é feito no setor de combustíveis, controlados aí pelo crime organizado. Então, a gente tem aqui que foram cumpridos mandados em mais de 300 alvos em 8 estados brasileiros, com bloqueio judicial de mais de R$ 1 bilhão. Então, essas investigações mostram que esse grupo movimentou valores bilionários desde 2020 até 2024, com importação de combustível, com crédito tributário já constituído na Receita no valor de mais de R$ 8 bilhões. Então, muito disso acontece via fintech, né, que são aqueles bancos como se fossem bancos paralelos ali, as grandes negociações são feitas a partir dali, e isso está vindo à tona agora. A Receita já aplicou multas, né, mais de 890 milhões de multas nesses postos de combustíveis que são envolvidos. Então eles identificaram ali 140 postos com 2 bilhões em notas fiscais, e esses postos teoricamente não têm movimentação financeira, ou seja, tem sacanagem aí no ar, né? Então, esse levantamento apontou que tem mais de 40 fundos de investimentos que estão sendo utilizados de maneira para blindar o patrimônio de quem está fazendo essa sacanagem. Então, com tudo isso, tem bens também, então tem fazendas em São Paulo, 30 milhões, residência em Trancoso. Envolve o quê? Quem envolve todo esse esquema? Importadora, distribuidora, posto de gasolina, loja de conveniência. Então ali eles estão alterando como práticas, uma das práticas é de adulterar gasolina não com etanol, com metanol. Então eles simulam operações fiscais, usam fintechs para dificultar o rastreamento aí do dinheiro. Então, nesses fundos de investimento que eles levantaram, tem 30 bilhões ali em patrimônio. Então, eles fizeram também, essa operação contou com a participação do Ministério de São Paulo, Ministério Público Federal, Polícia Militar, Civil, Procuradoria Geral da Fazenda. Então, assim, tem muita gente envolvida. E o que a gente quer trazer aqui para você, que é investidor, pessoa física, para manter a calma, é que esses fundos investigados a maioria deles são fundos de participação, que a gente chama de FIPs. Então a gente tem muitos FIPs e fundo de direito creditório, que são os FDICs, e esses produtos não são distribuídos para o público geral, para você, que aí tem conta em corretora. E a gente aqui, dentro das instituições, apareceu o nome do Banco Genial. E aqui, como você que nos acompanha já sabe, os nossos clientes todos têm conta na corretora Genial, né? Então, é bem importante trazer esse esclarecimento para você aí que nos acompanha, para você ver se há necessidade de você estar preocupado com isso. Primeira coisa, então, onde entrou a Genial nessa história? Primeiro eu vou trazer o que acontece quando um fundo de investimento é constituído. Então, quais são os players que estão dentro de um fundo de investimento? Primeiro, o gestor, que é quem decide o dinheiro quando é investido, aonde vai ser colocado o dinheiro, esse é o gestor que faz. O administrador, que cuida de criar o fundo e de fazer com que esse fundo cumpra o regulamento que ele foi feito. Então, o administrador olha para isso. O custodiante, ele guarda esses ativos e faz as liquidações das operações quando as pessoas pedem resgates ou aplicações dos fundos. O auditor verifica as contas desse fundo de investimento, que é um CNPJ. E tem o distribuidor. O distribuidor é quem vende as cotas aos investidores. E também tem o regulador, que é a CVM, aqui que supervisiona todo esse mercado. Então, o que aconteceu? Quando a gente tem algum CPF que tem alguma irregularidade,
fácil levantamento de todas as instituições que esse CPF tem algum relacionamento. E o que aconteceu? Um desses CPFs levantou um fundo que é exclusivo, que é geralmente aqueles fundos de um cotista só, e depois eu vou mostrar aqui para você esse fundo. Esse fundo é de um único cotista e a Genial, como banco, ela é o administrador desse fundo. Então eu quero compartilhar aqui, vou trazer o comunicado que a Genial emitiu para nós, que somos parceiros aqui, a gente tem tanto a assessoria como a gestora dentro da Genial, e o que eles compartilharam, eu vou trazer isso aqui para você acompanhar. Vamos lá. Então aqui, esse documento é de ontem, né, comunicando que eles foram surpreendidos ao ver o nome mencionado, né, nessa operação, que foi na data de hoje, que foi ontem. Então ela diz que tomou conhecimento desse assunto somente pela empresa até o presente momento, em que ela não recebeu notificação, mas deve receber essa notificação sobre procedimento que envolva o Banco Genial diretamente. E aí, pelo que eles apuraram pelas notas, são denúncias relacionadas a um fundo de investimento multimercado que é exclusivo, chamado Radford. E aí esse texto ainda tem a segunda parte aqui que eu quero trazer para você. O que ele fala? Que esse fundo foi estruturado inicialmente por outro prestador de serviço e foi transferido para o Banco Genial em agosto do ano passado. Então eles fizeram lá as diligências, vendo esse investidor exclusivo, que era um único cotista só, e os ativos que estão dentro da carteira. Então, e desde então, esse fundo opera de acordo com o seu regulamento, que é a função aí que o Banco Genial tem de fazer quando ela administra algum fundo. Como esse fundo foi mencionado nas mídias com uma conotação negativa, e até que esses fatos sejam realmente esclarecidos, o que a Genial fez? O banco decidiu renunciar à prestação de serviços para esse fundo. O que a gente achou super bacana de a Genial fazer isso prontamente. E aí ela diz, para finalizar, né, que ela sempre conduz as atividades com padrões elevados de governança, de ética, de compliance, observando a legislação e regulamentação aplicável. Então, repudiam veementemente qualquer tipo de ilação acerca de qualquer envolvimento com fatos veiculados pela imprensa. Então, que o banco também está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que se fizeram necessários. Então é esse aí. Esse é o comunicado da Genial, interrompendo ali os serviços, então, para esse fundo específico, que eu volto a dizer, ninguém de vocês, clientes nossos, tem um fundo desse na carteira, porque esse é um fundo para uma pessoa só para esse cliente exclusivo. E aqui qual é esse fundo. Esse fundo hoje, um patrimônio de 179 milhões de reais. Ele veio o ano passado, por isso esse gráfico começa no ano passado, né, em agosto de 24, com um único cotista. E a pergunta que a gente tem é, você, como eu, que temos conta na corretora Genial, temos que se preocupar com alguma coisa nesse momento? A resposta é que não, porque o banco agora deve ser chamado ali para a CVM e ele vai ter que se explicar se ele fez a checagem da origem do dinheiro, que isso é o que mexe principalmente com tudo isso, todo esse alarde, por conta de origem do dinheiro. Então o Banco Genial vai ter que se explicar ali se ela fez essa diligência de onde veio esse dinheiro, e só isso. Nossos clientes, né, alguns deles já nos questionaram se eles podem fazer investimentos, podem fazer retirada, se o dinheiro pode correr o risco de ficar travado. A gente tem o entendimento que está tudo funcionando normal. Inclusive hoje, sexta-feira, a gente teve já vários investimentos, várias pessoas que já pediram saques, que são saques corriqueiros, que as pessoas usam o dinheiro para alguma coisa. Então a plataforma está funcionando totalmente normal. Então aqui o nosso compromisso, né, o nosso business, as pessoas estão aqui com a gente pela confiança. E é por isso o meu dever de estar aqui conversando com você, de trazer a informação absolutamente clara para ajudar você que investe o seu dinheiro. Então, tudo continua normal. A gente, quando ouve uma notícia dessa e vê a situação do banco, a gente levanta, né, a orelha em pé, prestando bastante atenção no que está acontecendo, mas o recado para dar para você aqui é que tudo está normal e você, aí dentro da sua carteira de investimentos, não tem acesso a esses tipos de fundos que estão sendo ali julgados e analisados por conta de lavagem de dinheiro. Se você trabalha, recebe seu dinheiro, tudo registrado, tudo bonitinho, não tem com que esquentar a sua cabeça. Qualquer dúvida, não hesite em nos contactar, a gente está atento 24 horas. É só entrar em contato com a gente. Manu, vambora? Tá livre 1? Partida normal, sinal à esquerda. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.